Olá, bem-vindos a mais um Arquivo Imperial. O programa que é uma montanha-russa, mas sem contraindicações. Onde é que a gente tá? Hoje, em queda livre até o ano de 1860 e cheio de novidades. Espera. Isso aqui tá parecendo... O casarão. Um novo imperador, uma nova princesa, o império em seu auge e Jonas e Yara tumultuando a pungente metrópole do Rio de Janeiro. E como fiéis e confiáveis condutores para segurar sua mão nas curvas mais perigosas, os nossos convidados especiais, Lilia Schwartz, Nicolau Shevchenko e Carlão e Carlão. Como não podia deixar de ser, em imagens raras e exclusivas, nossas câmeras sempre flagrando os protagonistas dos fatos, ouvindo o testemunho de quem estava lá, ou quase. Eu governo um Brasil ao qual garanto estabilidade interna e prosperidade econômica. Ai, tudo vai muito bem no Império por agora. Papai é um excelente governante e é adorado pelo povo. Dom Pedro II, ele foi considerado por algum tempo o órfão da nação. Eu tenho um apego especial por este retratório. Essa é sua mãe, né? Ela parecia ser muito legal. Eu convivi pouco com ela, mas sei que era muito culta. Logo em 1834, Dom Pedro I morre em Portugal. Dom Pedro II é o órfão da nação e será tutelado, será formado, será preparado para ser o imperador. Coitada, não devia ser fácil ser casada com seu pai. Realmente diziam que tinha um comportamento reprovável. Hoje a gente sabe que o governo de Dom Pedro I não foi nada tranquilo. Dom Pedro I vai se insurgir contra a elite nacional, vai governar apoiado pelas elites portuguesas, né? E vive um período de total contestação ao seu governo. Você tem uma questão muito forte envolvendo Portugal ainda, que é a sucessão do trono português, né? Quando da morte de Dom João VI, ele seria coroado rei Dom Pedro IV de Portugal. Ele queria manter o seu governo lá em Portugal, então ele vai com a sua filha, Dona Glória, Dona Maria da Glória, para que ela assumisse o governo de Portugal. E isso desgasta enormemente a imagem de Dom Pedro aqui, né? Ele se dedica a assuntos de lá e não resolve problemas de cá. Na madrugada de 7 de abril de 1831, Dom Pedro, eu acho que é o segundo ato de coragem dele, né? Porque ele abdica do trono português e agora abdica do trono brasileiro, né? Mas mantém o trono, a coroa brasileira para sua família. Essa pintura reflete um estado de ânimo. Foi realizada no dia em que meu pai se foi. E eu só tinha 5 anos apenas. Aí começa um período do maior interesse que é conhecido como regências. De 1831, da abdicação de Dom Pedro, até o chamado golpe da maioridade em 1840, aquela situação onde grupos políticos se alternam, né? E se dedicam na disputa do poder, sobretudo no Rio de Janeiro, que era a capital, onde o resto do Brasil fica praticamente esquecido, abandonado. E estados, províncias como o Pernambuco, que era uma província super tradicional, sofriam muito por conta dos privilégios do Rio de Janeiro. A ausência do Estado nas demais regiões e províncias brasileiras desperta uma série de revoltas, rebeliões regenciais. Daí a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, balaiada no Maranhão e a importante farroupilha no Sul. O que nós tivemos foi uma manifestação atrás da outra, uma rebelião atrás da outra. Tanto isso foi forte que o final do período das regências é marcado por um golpe, né, que a gente chama de golpe da maioridade. Veja, aqui podeis ver minha coroação aos 15 anos. Ah, esse foi o tal golpe da maioridade, não foi? E qual o problema? Se eu não assumisse o poder aos 15 anos, o Brasil não seria a nação que é. Tem razão. Dom Pedro II foi essa figura que foi criada para ser um monarca, né? Porque diferente do seu pai, ele, desde que nasceu, ele foi apontado como herdeiro do reino. Ele foi o primeiro a nascer no Brasil, isso é muito importante, né? Era falado o tempo todo que era o primeiro monarca brasileiro. E ele foi educado para atuar como um imperador.
Meus anos de juventude, onde fui uma marionete nas mãos de interesses alheios, me fizeram entender a importância de controlar meu próprio destino e do Brasil. Mas a gente também tem que lembrar, já que estamos falando aqui de lembrar e esquecer, que os monarcas eram isso, né? Eles tinham que cuidar do quê? Da cultura da nação. Né? E, na verdade, no caso de Dom Pedro, que atua no final do século XIX, na época do romantismo, do nacionalismo, ele tinha que criar uma nação. Era preciso que o país tivesse uma história, uma geografia que definissem, portanto, qual foi a fundação, como é que se deu a evolução, como é que se configurou a sociedade, as estruturas políticas do país. Então, o que Dom Pedro II vai fazer? Vai fazer uma série de letrados, de magistrados, de literatos, que eram tão jovens como ele. De fato, ele vai ajudar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, vai participar do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e vai, com o tempo, financiar os artistas, os literatos, toda essa elite do Segundo Reinado. Ele conseguia também, graças ao seu prestígio, estabelecer um conjunto de correspondentes estrangeiros que mantinham contato e comunicação com os representantes do Instituto Histórico Geográfico e também um circuito de ida de cientistas, estudiosos, artistas brasileiros para a Europa, para incrementarem os seus estudos, a sua formação. Eu não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. Então, o imperador vai financiar pesquisas na Torre do Tombo, para pensar no nosso descobrimento, vai pagar para que literatos escrevam romances e, por fim, vai pagar igualmente para que os pintores representem a nação. Pode-se dizer que durante o Segundo Império, em que houve, de fato, a formalização das instituições que acabaram se tornando a fonte do que hoje são as universidades, os museus, os institutos de pesquisa, você tem a figura do patrono Dom Pedro por trás delas e essa iniciativa de trazer o conhecimento europeu para o Brasil e colocar com isso o Brasil em sintonia com as demais nações europeias naquele que era considerado como o século do progresso, o século XIX, o século da ciência e do conhecimento. Nada como um governo em paz com seus governados, não é mesmo? E representando essa voz do povo, trouxemos de volta, é claro, o prodígio das novas gerações, o nosso curioso das causas esquecidas, o primeiro e único Duquinho. Dom Pedro II tinha mesmo uma máquina fotográfica? O Dom Pedro tinha esse gosto, essa inclinação pelas novidades tecnológicas. Todo mundo sabe que ele foi um dos primeiros a utilizar o telefone do Graham Bell e ele tinha a mesma curiosidade com relação à fotografia. Assim que conheci o primeiro daguerreótipo aos 14 anos, me entusiasmei e encomendei um. Foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele, de fato, patrocinou a vinda de vários fotógrafos e técnicos em fotografia para o Brasil e foi um incentivador da difusão das técnicas fotográficas entre nós. Já falamos muito do passado. Hoje eu gostaria de apresentar aos meus ilustres convidados o futuro. Eu tenho aqui em meu gabinete uma máquina que vos fará atravessar os tempos. Quê? Essa velharia aí? É no seu reinado que você tem a introdução aqui no Brasil de ferrovias, né? É uma grande modernidade, sistema de bondes no Rio de Janeiro. É Mauá, né? Você tem telefone, telégrafo, né? Isso é fantástico. Eletricidade também. É famoso como ele vai ser o primeiro imperador a pisar no território norte-americano, vai para a Exposição Universal dos Estados Unidos, encontra o Graham Bell. O Graham Bell pede para que ele teste o telefone, ele testa o telefone e Graham Bell diz para ele, diga alguma coisa. E ele diz, to be or not to be. E aí conclui, não é que essa coisa fala? Na falta de um Ministério da Cultura, um Ministério da Ciência e Tecnologia, ele praticamente sozinho exerceu esses vários papéis. Sob o meu reinado, o Brasil será uma potência para os brasileiros e um gigante no cenário internacional. Não é à toa, senhoras e senhores, que um homem destes é aclamado por seu povo.
E quantas mudanças na urbanização do país desde que tudo começou em nossa história, lá em 1812, estão lembrados? Nossa, olha como a cidade tá bonita, Jonas. Toda iluminada. São as lâmpadas de azeite que o papai mandou instalar. Mas continua fedendo do mesmo jeito. As pessoas andavam de charretes nas ruas? O Rio de Janeiro era pequeno, né? Nesse momento, você quase não localizava os subúrbios. Então, as pessoas, claro, que vinham dos subúrbios para o Rio de Janeiro, usavam cavalos em geral, né? Você tinha, para a elite, você tinha várias formas de carruagem, maiores ou menores, os tilburies ou as carruagens, você tinha vários tamanhos de carruagens, né? Mas o que se descreve na época é que o trânsito era um caos. Onde elas estacionavam os cavalos? Não tinha garagem, né? Não tinham lugares para estacionar e muito menos um cuidado, né, com o trânsito. Então as pessoas se queixavam muito do trânsito no Rio de Janeiro. Existiam prédios no Rio de Janeiro em 1860? Os passos imperiais se desenvolvem nessa época, então você já tem os dois grandes passos, né, que são bastante grandes, que tem uma proporção bastante destacada, e a elite tinha, como eles chamavam de chateaus, né, que eram esses sobrados, né, que eram casas de 2 pavimentos, sem luxo algum. Era sabido como as casas tinham poucos móveis, né, eram pouco dadas à elegância, se recebia pouco em casa. Né? Quer dizer, quem recebeu eram soberanos, né? Mas a elite recebia pouco e já tinha um pouco essa feição do Rio de Janeiro, né? Que até hoje a diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro, diz a lenda, né? É que em São Paulo nós recebemos as pessoas nas casas e que no Rio de Janeiro todo mundo só se encontrou no bar ou na praia, né? E agora no Arquivo Imperial é chegado o momento. Reis, príncipes, imperadores já passaram por aqui, mas ele é a figura de maior porte que nossos repórteres já tiveram a honra de entrevistar. Um homem como nenhum outro, uma cabeça repleta de ideias. Com vocês, Machado de Assis. Sou o repórter do Diário do Rio de Janeiro. Já publiquei alguns poemas, fiz um libreto para a ópera, que não agradou muito. Um pouco tímido, né? E modesto, bem modesto. Mas bacana. Olha, eu já li todos os seus livros, seus contos, eu li até suas cartas. Mas eu só tenho 2 livros publicados. Deve estar me confundindo com outro. Não. Foi você que escreveu as Memórias Póstumas de Brás Cubas, não foi? Por que póstumas? Porque o narrador já começa morto. Foi você que escreveu isso? Ou será que ainda não escreveu? Ótima premissa. Um beijo pra você, Machado. Um beijo, Machado. Todo dia, o dia inteiro. Jonas, até que enfim. Ele é o crítico que veio do Diário do Rio de Janeiro para escrever sobre nossa peça e queria muito falar contigo. As pessoas iam muito ao teatro? O que elas faziam para se divertir? Bom, essa é a época que a corte vira uma corte, né, propriamente dita. Temos um rei, temos uma rainha, portanto agora é hora de ter uma corte, ter seus serviçais. E é essa época que começa a mística da Rua do Ouvidor. A nossa rua nunca teve tão linda. Mas daqui a uns 100 e poucos anos ela vai virar aquele lugar caído que a gente conhece. Que dizes? A Rua do Ouvidor é a rua mais concorrida da província. Tudo passava por lá. Então, desde os teatros, os jornais, as confeitarias que começam a existir, todos os pontos de sociabilidade estavam lá na Rua do Ouvidor. E o que se diz é que era na Rua do Ouvidor que se praticava essa arte do ver e ser visto. E o grande lugar de sociabilidade é o teatro, né? Então as pessoas vão ao teatro para se instruírem, mas também vão para ver e vão para serem vistos, né? Há toda uma brincadeira, vários cronistas falam disso, né? De que as pessoas torciam muito para não sentar atrás de uma moçoila, porque como os penteados eram muito elevados, né? A chance que você tinha de não ver nada do que acontecia no palco era muito grande, né? Um dos efeitos da consolidação do governo monárquico no Rio de Janeiro
primeiro através da vinda da família real e depois da independência do Brasil, e o Rio de Janeiro sendo declarado a capital imperial, foi que, ao longo do século XIX, o Rio de Janeiro foi definindo essa vocação de ser a capital cultural do país. E o Rio recebia com isso as melhores peças, os melhores balés, os melhores cantores, as melhores apresentações de concertos musicais, as últimas composições, e criou um público muito versado nas artes. Aproxima-se o momento em que hei de ser... Hei de ser, hei. Você tinha temporadas de ópera, por exemplo, que eram específicas da elite, mas onde você tinha também a produção de montagens nacionais, onde você tinha um público mais aberto, mais variado, mais multiclassista, particularmente os teatros, as peças dos autores nacionais e os teatros de revistas que começam a proliferar na área central do Rio de Janeiro, o que criou essa tradição do humor carioca, do humor brasileiro, de rever os fatos sempre do ponto de vista satírico, de um ponto de vista que colocava as coisas de cabeça para baixo. Aê, mina, na boa, tô a fim de dar uns catos. Vai continuar embaçando? Mas, Conde, não deverias antes atentar seu texto? Tá pensando o quê, piriguete? Vem dar uns catos ou não? Eu desisto. Ele está mudando todo o texto. Isso é teatro. Sim, mas me parece que nosso pequeno astro está reinventando o teatro. Bom, mas espera lá. Tudo muito bem, a cultura fervilhando, mas vejam bem, nem só de artes e divertimentos vivia o Brasil Imperial de 1860. Não, tudo bem que política é importante, tarará, mas eu gosto mesmo das roupas. São lindas essas roupas. Como vai, minha princesa? Tô quase pronta. Ah, és tu. Pergunto por Isabel, como vai ela? Estou aqui, papai, tentando entrar nesse vestido. Ok, meu diretor realmente está aqui me obrigando a falar de política. Então eu tenho a obrigação de dizer que a bonança é sempre seguida da tempestade. Não é isso? A linhagem masculina de Pedro II falece. Então Isabel acaba sendo a herdeira presuntiva do reino. Isabel está sendo criada com todos os recursos para que a sucessão da coroa ocorra sem traumas. Recentemente, fez seu juramento. Essa também é a época que Dom Pedro resolve viajar. Dom Pedro, que foi educado para falar uma série de línguas, né? Que foi educado para conhecer o mundo, ele só conhecia o mundo através dos livros. Isabel tem que jurar a Constituição, ela é a primeira vez que ela substitui Pedro II no Império. Esse primeiro momento da Isabel, ela é muito jovem, ela vai ser totalmente tutelada, mas o que é importante é que, simbolicamente, Dom Pedro II sinalizava para sua continuidade. Acabo de prestar meu juramento de manter a religião católica apostólica romana, observar a Constituição Política da Nação Brasileira, obedecer às leis e ao imperador. Ocorre um evento de proporções internacionais muito grande em 1865, que é a famosa Guerra do Paraguai. Essa guerra estoura em 65, o governo brasileiro erra totalmente. Dom Pedro achava que a guerra ia ser muito curta. O fato é que as guerras representaram um gasto tão imenso, um custo tão extraordinariamente alto, que colocou o parlamento em confronto direto com o poder moderador, com o imperador e o Conselho do Estado. E no fim a guerra é uma guerra feroz, foi um verdadeiro genocídio da população paraguaia. O Brasil não tinha exército, teve que criar um exército para essa guerra. Vários membros da elite foram convocados, não foram, então no seu lugar mandaram escravos que tiveram que ser libertos por causa da Guerra do Paraguai. Foi um momento decisivo na história da monarquia brasileira, no sentido
em que colocou às claras as contradições não só políticas, mas econômicas e sociais que envolviam o regime. O fato é que a Guerra do Paraguai foi um divisor de águas na política do Segundo Reinado. Antes dela, o monarca estava forte, estava com a sua popularidade a toda. Depois dela, diziam que as barbas do imperador ficaram até brancas, de tanto que ele teria sofrido com ela. De volta com o Arquivo Imperial, o programa que mostra tudo sem despir ninguém. E aqui não tem cenas dos próximos capítulos, porque a vida é um mistério, não é mesmo? Mas temos um epílogo, que é um nome metido à besta que se dá aos finais. Na população brasileira, pelas três dimensões, pela dimensão portuguesa, você tem uma forte tradição sebastianista, você tem correntes de heróis, guerreiros místicos, tanto do lado negro quanto do lado indígena, e essas três fontes acabaram dando essa configuração de uma autoridade política que representava essa grande esperança de uma espécie de herói redentor que fosse a figura coroada. Se me permitem, lerei pequenos trechos do que dizem de mim as enciclopédias, para que não reste engano. Os interesses de Dom Pedro II são diversos e incluem antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, estudos religiosos, filosofia, pintura, escultura, teatro, música, química, poesia e tecnologia. Algumas poucas vezes, em algumas solenidades públicas, ele aparecia na sacada do palácio e fazia alguma aclamação, mas era o máximo que você pode imaginar de contato entre governante e governados. O que significa que o que prevalecia era muito mais o imaginário mítico. Charles Darwin falou dele. O imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Ele vai criando essa imagem de um mecenas, de um grande divulgador das artes, das ciências, das línguas. Ele próprio dizia falar uma série de línguas. Agora, o monarca é feito para representar. Então, o que é realidade e o que é dissimulação em Dom Pedro também é muito difícil de pegar. Sua elevada educação também colaborou em seu objetivo de criar um sentimento de identidade nacional brasileira. Então, ele cria um reino que é a sua cara. O espaço entre ficção e não ficção, ninguém sabe onde está. E o próprio espaço dele, né? Quando é que ele é Dom Pedro II e quando ele está dissimulando, é muito difícil de dizer aonde começa e onde termina. E assim termina mais um Arquivo Imperial, o programa que explica, mas não complica. Hã? Ah, tá. Estão dizendo aqui que eu não posso mais fazer piada agora. O diretor tá bravo, eu tô muito dispersa. Fala de política, não faz piada. Acerta o texto. Faz o quê? Não dá pra mim. Meu Deus, é muita informação. Muito chato. Não posso fazer nada. Uma parceria Primo Filmes e Globo Filmes.